Seja bem-vindo de volta ao canal. Hoje vamos abordar um tema delicado, mas essencial para proteger sua energia, seu tempo e sua paz mental. Na vida, somos ensinados a ser generosos, a ajudar os outros sem esperar nada em troca, certo? Mas você já parou para pensar se às vezes sua ajuda pode estar fortalecendo comportamentos tóxicos ou dependentes? Será que a sua generosidade está sendo usada para manipular ou estagnar o crescimento de alguém? A verdade é que nem todas as pessoas merecem nossa ajuda. E mais, em alguns casos, estender a mão pode acabar prejudicando tanto a pessoa que você está tentando ajudar, quanto a você mesmo. A melhor forma de ajudar pode ser saber quando parar. Parece contraditório, não é? Mas ao longo deste vídeo, você vai entender o porquê. Não esqueça de se inscrever, curtir, dar um hypar e compartilhar este vídeo. Sua interação é fundamental para que possamos continuar criando conteúdo transformador. Fique comigo até o final, porque vou compartilhar com você os 7 tipos de pessoas que você deve evitar ajudar a todo custo. E acredite, o último tipo vai te surpreender e pode mudar completamente sua maneira de enxergar certos relacionamentos. Não perca a chance de dominar suas emoções. Adquira já o nosso e-book de autoconhecimento. Clique no link do primeiro comentário fixado e desbloqueie seu verdadeiro potencial. Antes de mergulharmos nesses tipos, quero compartilhar uma história que vai te ajudar a entender melhor o impacto de ajudar quem não está pronto para mudar. Essa é a história de Camilo e o leão Silvano. Camilo era um homem generoso que vivia em um pequeno vilarejo entre montanhas. Certo dia, durante uma caminhada perto de um rio, ele encontrou um filhote de leão, sozinho e visivelmente debilitado. Movido pela compaixão, Camilo decidiu levá-lo para casa e cuidar dele. Deu ao leão o nome de Silvano, em homenagem ao deus das florestas e campos, um símbolo de força e natureza indomável. Com muito amor e paciência, Camilo alimentou e protegeu Silvano, acreditando que sua bondade poderia transformar aquele animal selvagem em um companheiro leal. E de fato, o leão cresceu sob seus cuidados e se tornou forte e imponente. Camilo tinha orgulho de sua criação e achava que havia conquistado a confiança e o respeito do leão. Mas, como sabemos, a natureza tem suas próprias regras. Um dia, enquanto brincavam como faziam habitualmente, Silvano, instigado por seus instintos selvagens, atacou Camilo de maneira inesperada. O golpe foi feroz e Camilo ficou ferido, caindo ao chão, sem entender por que o animal que ele tanto cuidou o havia machucado. Aqui vamos fazer uma pausa. Feche os olhos por um momento e respire fundo. Pense em alguém para quem você já ofereceu muita ajuda. Será que, assim como Camilo, você acredita que sua dedicação será recompensada? Mas, e se essa pessoa, por sua própria natureza, não estiver pronta para mudar? Será que você está investindo sua energia em alguém que pode te machucar? A história de Camilo nos ensina uma lição valiosa. Nem todos estão prontos para receber ajuda. Às vezes, por mais que façamos, algumas pessoas seguirão suas próprias tendências destrutivas e insistir em ajudá-las pode nos ferir. O que podemos aprender aqui? Devemos ser seletivos sobre para quem oferecemos nossa bondade e, mais importante, quando devemos parar. Quando o amigo sábio de Camilo ouviu sua história, ele disse algo que ressoou profundamente. O leão te atacou, não porque te odiava, mas porque seguia sua natureza. Você o ajudou com todo o seu amor, mas não podia mudar o que ele era em essência. Essas palavras abriram os olhos de Camilo para uma realidade difícil, mas necessária. Nem todas as criaturas podem ser salvas, e nem todas as pessoas sabem valorizar a ajuda que recebem. Às vezes, ajudar demais significa atrapalhar o processo de crescimento do outro, ou pior, alimentar comportamentos que podem te ferir. Essa é uma lição dura, mas extremamente necessária. Agora que você já entendeu o princípio por trás dessa história,
vamos mergulhar nos 7 tipos de pessoas a quem você nunca deveria oferecer sua ajuda. Essas pessoas, por suas características e atitudes, podem não apenas desperdiçar sua bondade, mas também te arrastar para um ciclo negativo. Agora que já discutimos a importância de saber quando parar de ajudar, vamos explorar o primeiro tipo de pessoa que você deve evitar a todo custo: os preguiçosos. Esses indivíduos vivem em um estado de inércia constante, sempre à espera de que algo externo os empurre para a ação. Ao oferecer sua ajuda para essas pessoas, você está, sem perceber, alimentando o ciclo de dependência e falta de responsabilidade. Imagine a seguinte situação: você tem um amigo que está constantemente se queixando sobre como as coisas não dão certo na vida dele. Ele reclama do trabalho, das finanças, dos relacionamentos, e você, generoso, tenta ajudar. Oferece conselhos, compartilha suas experiências, até se oferece para ajudar com tarefas práticas, mas parece que nada muda. Por quê? Porque essa pessoa não está disposta a fazer o esforço necessário para mudar sua realidade. Como Marco Aurélio disse, a ação é o que define o ser humano. Levante-se ou desista, mas saiba que sua escolha molda sua vida. Preguiça, no final das contas, não é apenas uma questão de falta de esforço, mas uma forma de evitar a responsabilidade por sua própria vida. Um exemplo clássico dessa dinâmica pode ser visto no local de trabalho. Imagine que você tem um colega que sempre que há uma tarefa mais difícil ou desafiadora, adia ao máximo. Ele procrastina, evita, e quando o prazo final se aproxima, entra em pânico e pede sua ajuda. E o que acontece? Você se sente pressionado a resolver o problema enquanto ele continua estagnado. O filósofo Epicteto, conhecido por suas ideias sobre responsabilidade pessoal, dizia: não são as circunstâncias que moldam o homem, mas sim a forma como ele reage a elas. A preguiça, portanto, é uma escolha, e quando você oferece ajuda a alguém que se recusa a agir, está apenas reforçando essa escolha. Vamos fazer uma pausa aqui. Feche os olhos por um momento, respire fundo e pense em alguém em sua vida que parece estar preso nesse ciclo de procrastinação e inércia. Como você se sente ao ajudá-lo repetidamente? Às vezes, ao oferecer ajuda a essas pessoas, você pode estar impedindo que elas enfrentem as consequências necessárias para crescer. Será que é hora de dar um passo atrás e permitir que elas assumam suas próprias responsabilidades? A ciência por trás da preguiça. Pesquisas científicas também lançam luz sobre o fenômeno da procrastinação. Um estudo da Universidade de Oxford revelou que o cérebro avalia constantemente o esforço necessário para realizar uma tarefa em comparação com a recompensa esperada. Quando o esforço parece muito alto em relação ao benefício, as pessoas tendem a procrastinar. Ou seja, a preguiça não é apenas uma falta de vontade, mas uma resposta cerebral ao que é percebido como não vale a pena. E aqui está o ponto-chave. Se você continuar ajudando essas pessoas a evitar o esforço, elas nunca aprenderão a superar esse ciclo. É como dar uma desculpa para o cérebro delas não agir. Como Benjamin Franklin disse sabiamente, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, o que podemos aprender com tudo isso? Os preguiçosos não precisam de ajuda, precisam de consequências. Quando você se envolve demais e tenta resolver os problemas por eles, está evitando que enfrentem as realidades de suas escolhas. E no final das contas, isso também acaba te prejudicando, pois te deixa emocionalmente exausto e frustrado. Como Epicteto nos ensina, a verdadeira liberdade é o domínio sobre si mesmo, e isso só pode ser alcançado através da ação, não da dependência. Se você continuar ajudando alguém que se recusa a agir, você se torna parte do problema, não da solução. Pronto para seguir em frente? Agora vamos falar sobre um dos tipos de pessoas mais prejudiciais para quem deseja manter sua paz mental e continuar evoluindo: os invejosos. Eles estão sempre de olho no que você tem, nas suas conquistas, mas não estão lá para celebrar com você. Na verdade, por trás de um sorriso,
Muitas vezes, escondem ressentimento e mágoa, pois o sucesso alheio só reforça para eles o que eles próprios sentem que lhes falta. Você já passou por isso? Um momento de alegria, uma conquista pessoal ou profissional, e ao contar para alguém, em vez de receber uma reação genuína de felicidade, percebe uma leve sombra de desconforto ou até um comentário que minimiza o que você acabou de conquistar. Como Marco Aurélio dizia, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se você está cercado de pessoas invejosas, é difícil manter esses pensamentos positivos, pois elas continuamente colocam em questão suas conquistas e seu valor. Imagine que você finalmente conseguiu aquela promoção tão desejada no trabalho. Empolgado, você conta a um colega esperando ouvir palavras de encorajamento. No entanto, o que você recebe é um sorriso forçado seguido de um comentário como: "Nossa, você teve sorte. Acho que estavam sem opções melhores." Isso soa familiar? O filósofo estoico Sêneca nos alertava sobre esse comportamento. A inveja é um veneno que corrói a alma, tanto de quem sente quanto de quem está ao redor. A inveja, quando não reconhecida e controlada, pode minar relações e transformar conquistas em fontes de frustração. Vamos fazer uma pausa aqui. Feche os olhos, respire fundo e pense em alguém que, ao invés de celebrar suas vitórias, faz você questionar seu próprio sucesso. Você já percebeu como a presença dessas pessoas afeta sua autoestima e sua capacidade de apreciar suas conquistas? Lembre-se, muitas vezes, afastar-se dessas influências é o maior ato de autocuidado que você pode oferecer a si mesmo. Se você já lidou com pessoas que tentam minar seu sucesso, comente abaixo: "Eu celebro minhas conquistas." Isso serve como um lembrete de que suas vitórias merecem ser reconhecidas, independentemente das reações dos outros. A ciência por trás da inveja. A inveja tem fundamentos biológicos. Estudos da Universidade de Kyoto, no Japão, revelaram que sentir inveja ativa uma área do cérebro chamada córtex cingulado anterior dorsal, a mesma região envolvida na dor física. Em outras palavras, a inveja literalmente dói. E é por isso que muitas vezes as pessoas invejosas agem de forma negativa. Elas estão, de fato, sofrendo com o sucesso alheio. Mas aqui está o ponto. Não cabe a você tentar curar essa dor. Quando você continua oferecendo ajuda ou buscando validação de pessoas invejosas, só está alimentando a frustração delas e permitindo que essa negatividade afete você. Cuidado com o compartilhamento excessivo. Além disso, é importante ter cuidado com o quanto você compartilha. Como Epicteto disse, não são as circunstâncias que perturbam o homem, mas sua percepção sobre elas. Muitas vezes, o problema não é o que você conquistou, mas a maneira como outros enxergam isso. Quanto mais você expõe suas conquistas para pessoas invejosas, mais você alimenta essa percepção negativa. Um erro comum é compartilhar demais, e com isso, expor-se à inveja e ao julgamento. Portanto, seja seletivo com quem você compartilha suas alegrias. Encontre aqueles que genuinamente vibram com seu sucesso e mantenha um círculo de apoio positivo. Em última análise, os invejosos não precisam da sua ajuda. Eles precisam de introspecção. E muitas vezes, ao tentar consertar essas relações, você está sacrificando seu próprio bem-estar e colocando suas conquistas em risco. A sabedoria estoica nos ensina que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar nossas reações a eles. Como Sêneca afirmou, o homem mais poderoso é aquele que tem poder sobre si mesmo. Aprender a reconhecer o comportamento invejoso ao seu redor é o primeiro passo para proteger sua energia e continuar progredindo. Agora que já exploramos os preguiçosos e os invejosos, vamos seguir para o terceiro tipo de pessoa que você deve evitar ajudar: os irresponsáveis. Essas pessoas não apenas evitam tomar responsabilidade por suas próprias ações, mas muitas vezes jogam o peso dos seus problemas em você,
esperando que você resolva tudo por elas. Quando você oferece ajuda, em vez de incentivá-los a crescer, está, na verdade, permitindo que continuem fugindo de suas responsabilidades. Imagine a seguinte situação. Você tem um amigo ou parente que está sempre envolvido em algum problema. Perdeu o emprego, não consegue pagar as contas, está sempre atrasado em compromissos importantes. Mas, em vez de reconhecer suas falhas e tentar melhorar, ele sempre tem uma desculpa pronta. O chefe era injusto, o mercado de trabalho está difícil, o trânsito estava ruim, e assim por diante. Ele nunca reconhece que suas próprias ações ou falta de planejamento podem estar contribuindo para esses problemas. Como Epicteto nos ensinou, não são as circunstâncias que fazem o homem, mas a maneira como ele reage a elas. Quando ajudamos uma pessoa irresponsável, estamos, na verdade, reforçando a ideia de que ela não precisa tomar controle sobre sua própria vida. Imagine Henrique, um pai de família, que sempre esteve presente para ajudar seu filho Joaquim, de 23 anos. Joaquim não consegue manter um emprego, sempre culpando fatores externos. O chefe era injusto, o trânsito o atrasava e por aí vai. Henrique, com o coração de pai, se vê constantemente ajudando o filho a se reerguer, tentando poupá-lo de sofrimento. Mas com o tempo, Henrique percebe que, ao continuar oferecendo ajuda incondicional, ele está impedindo que Joaquim amadureça e assuma as rédeas de sua vida. Em um certo dia, após mais uma situação em que Joaquim perde o emprego, Henrique toma uma decisão difícil. Ele diz ao filho que não pode mais ajudá-lo, que é hora de Joaquim enfrentar as consequências de suas escolhas. Joaquim, chocado e confuso, fica sem entender. Mas essa foi a melhor ajuda que Henrique poderia oferecer. A chance de Joaquim aprender com seus próprios erros e crescer como indivíduo. Agora, pare e pense. Você conhece alguém em sua vida que está constantemente evitando assumir responsabilidade pelos seus próprios problemas? E mais importante, você já percebeu como o seu esforço para ajudar acaba te sobrecarregando emocionalmente, enquanto a pessoa em questão continua sem fazer mudanças significativas? Às vezes, a melhor maneira de ajudar é dar espaço para que essas pessoas aprendam com suas escolhas. A sabedoria estoica sobre a responsabilidade. O estoicismo sempre enfatizou a importância de assumirmos total controle sobre nossas ações. Marco Aurélio dizia: "A alma se tinge com a cor dos seus pensamentos", ou seja, é a maneira como você encara suas responsabilidades que define o seu caráter e molda sua vida. Quando você se envolve com pessoas que se recusam a assumir suas falhas, você também acaba manchando sua própria alma, carregando fardos que não são seus. Esse tipo de relação, com o tempo, gera ressentimento e frustração, porque por mais que você faça, o outro continua na mesma situação, sem evolução. Ao tentar proteger alguém das consequências naturais de suas ações, você está, na verdade, criando uma barreira para o aprendizado e o crescimento dessa pessoa. Lidar com irresponsáveis exige um nível de desapego que pode ser doloroso no início, especialmente quando estamos falando de pessoas próximas a nós. Mas lembre-se, não podemos carregar os fardos dos outros indefinidamente. Como Epicteto ensinava, faça o melhor uso do que está em seu poder e aceite o restante como vier. Ou seja, você pode orientar, mas a responsabilidade final pelas ações de alguém é sempre dela. Agora que falamos sobre os preguiçosos, os invejosos e os irresponsáveis, vamos seguir para o próximo tipo de pessoa que você deve evitar ajudar: os ingratos. Os ingratos são pessoas que, não importa o quanto você faça por elas, nunca estão satisfeitas. Mesmo que você ofereça seu tempo, energia e recursos, elas sempre vão pedir mais e jamais demonstrarão gratidão. Pior, elas podem até agir como se você tivesse a obrigação de ajudá-las, tornando cada esforço seu uma fonte de desgaste e frustração. Imagine a seguinte situação. Você tem um colega que constantemente te pede ajuda no trabalho, seja cobrindo suas responsabilidades, orientando-o em tarefas ou até mesmo resolvendo problemas que não são seus. No entanto, ao invés de mostrar gratidão,
Ele simplesmente ignora suas contribuições, ou pior, age como se fosse seu direito receber ajuda, sem nada oferecer em troca. Com o tempo, você percebe que o comportamento desse colega não apenas mina sua motivação, mas também cria um ambiente tóxico, onde o seu esforço nunca é reconhecido. Vamos pensar na história de Gautama Siddhartha, mais conhecido como Buda. Siddhartha era um príncipe cercado de riqueza e conforto, mas mesmo tendo tudo, sentia que algo faltava. Isso o levou a deixar sua vida de privilégios e buscar a paz interior através do desapego e da gratidão. Siddhartha nos ensina que a verdadeira satisfação e felicidade não vem de bens materiais ou do que recebemos, mas de uma conexão profunda com nós mesmos e com a gratidão pelo que temos. Assim como Buda descobriu, os ingratos não encontrarão a satisfação que procuram, independentemente de quanto você faça por eles. E se você continua a oferecer ajuda sem receber nenhum reconhecimento, está se colocando em uma posição vulnerável, permitindo que essa ingratidão afete seu bem-estar emocional. Como Marco Aurélio dizia, a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos. Se você está cercado de pessoas ingratas que nunca reconhecem o que você faz por elas, sua própria visão de si mesmo e de suas ações pode começar a se deteriorar. Ao ajudar os ingratos, você está reforçando a ideia de que seus esforços não são dignos de apreciação, algo que o estoicismo nos ensina a evitar. Agora, vamos parar um momento para refletir. Feche os olhos, respire fundo e pergunte-se: você tem se cercado de pessoas que valorizam suas contribuições ou está gastando sua energia com aqueles que nunca demonstram gratidão? É importante perceber que, às vezes, a falta de reconhecimento constante começa a afetar nossa autoestima e a maneira como enxergamos nossas próprias capacidades. A ciência e o poder da gratidão. A ciência também tem algo a dizer sobre a gratidão. Estudos mostram que praticar a gratidão regularmente muda a química do nosso cérebro. Quando somos gratos, nosso cérebro libera dopamina e serotonina, substâncias associadas ao bem-estar e à felicidade. Esses neurotransmissores criam um ciclo positivo, onde quanto mais gratos somos, mais felizes nos sentimos, o que nos motiva a continuar sendo gratos. No entanto, os ingratos perdem essa oportunidade, preferindo se concentrar no que eles não têm e não no que recebem. Ao continuar ajudando alguém ingrato, você está reforçando esse ciclo negativo. Em vez de fortalecer laços de reciprocidade e respeito, você acaba permitindo que essa pessoa explore sua generosidade e te faça sentir que nunca é suficiente. Os ingratos não precisam da sua ajuda, eles precisam de gratidão interna. Como Epicteto disse, a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. Ou seja, não importa o quanto você ofereça a uma pessoa ingrata, ela sempre desejará mais e nunca estará satisfeita. A verdadeira gratidão vem de dentro, e quando você gasta sua energia com quem não a valoriza, está desperdiçando sua força. Lembre-se, ajudar é nobre, mas é fundamental que seu esforço seja apreciado e respeitado. Agora que falamos dos preguiçosos, invejosos, irresponsáveis e ingratos, vamos seguir para o próximo tipo de pessoa que você deve evitar ajudar: os aproveitadores. Os aproveitadores são indivíduos que se aproveitam da bondade e da disposição dos outros, muitas vezes sem oferecer nada em troca. Eles podem parecer amigáveis e encantadores no início, mas à medida que você interage com eles, percebe que seu objetivo é simplesmente tirar vantagem sem qualquer reciprocidade. Essas pessoas são mestres em manipulação e utilizam táticas sutis para se beneficiarem de sua generosidade. Imagine a seguinte situação: você tem um amigo ou colega que sempre te pede ajuda, seja financeira, emocional ou até mesmo em tarefas cotidianas. No entanto, quando você precisa de algo, essa pessoa sempre tem uma desculpa ou simplesmente não está disponível. Pior, ela pode até usar elogios ou promessas vazias para manipular você a continuar oferecendo ajuda, sem nunca retribuir de forma justa.
Pense em uma relação de trabalho em que um colega constantemente pede que você o cubra em projetos, alegando que está passando por uma fase difícil. No início, você se compadece e oferece sua ajuda, esperando que no futuro ele retribua de alguma forma. No entanto, com o passar do tempo, você percebe que essa pessoa nunca se voluntaria para te ajudar em nada. Pelo contrário, ela continua a tirar proveito de sua boa vontade, sem nunca cumprir suas promessas ou oferecer qualquer tipo de colaboração. O filósofo Albert Ellis nos lembra que não somos responsáveis pelas ações dos outros, mas somos responsáveis por como reagimos a elas. Quando lidamos com um aproveitador, cabe a nós reconhecer os sinais e colocar limites para proteger nossa energia e bem-estar emocional. Como dizia Epicteto, não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Isso se aplica diretamente às relações com aproveitadores. Eles podem tentar manipular você para tirar vantagem, mas a decisão de continuar oferecendo ajuda ou não está em suas mãos. Ao impor limites claros, você evita ser usado e impede que o comportamento tóxico do aproveitador continue. Pense por um momento. Você já se sentiu explorado por alguém que parecia só estar interessado no que você podia oferecer e nunca no que podia contribuir em troca? Feche os olhos e reflita sobre as vezes em que você ofereceu ajuda e, no fundo, sentiu que estava sendo usado. Agora respire fundo e pergunte-se: é justo continuar permitindo que essa pessoa tire vantagem de sua generosidade? Estratégias estoicas para lidar com aproveitadores. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria está em reconhecer o que está sob nosso controle. Em relações com aproveitadores, você pode não ser capaz de mudar o comportamento deles, mas pode mudar a maneira como responde. Aqui estão algumas estratégias estoicas para lidar com essas pessoas. 1. Estabeleça limites claros. Ao perceber que está sendo explorado, comunique seus limites de forma direta e firme. Não é necessário ser agressivo, mas é essencial deixar claro que sua ajuda tem um limite e que você espera reciprocidade. 2. Desenvolva a reciprocidade. Relacionamentos saudáveis são baseados na troca mútua de apoio. Se perceber que a relação é unilateral, incentive a outra pessoa a colaborar mais, estabelecendo um equilíbrio justo. 3. Mantenha a calma e a assertividade. Quando um aproveitador tenta manipular suas emoções ou usar elogios para convencê-lo a ajudá-lo novamente, mantenha-se firme e lembre-se do valor do seu tempo e esforço. Dizer não com calma e confiança é uma ferramenta poderosa. 4. Afaste-se. Se necessário, em alguns casos o melhor a fazer é se afastar. Aproveitadores raramente mudam de comportamento, a menos que sintam as consequências de suas ações. Se perceber que seus limites não estão sendo respeitados, considere encerrar a relação ou reduzir ao máximo o contato. Os aproveitadores muitas vezes se escondem atrás de um charme superficial, mas com o tempo, suas intenções ficam claras. O estoicismo nos ensina a proteger nossa paz e energia, não permitindo que os outros se aproveitem de nossa generosidade. Como dizia Marco Aurélio, aceite as coisas às quais o destino te une e ame as pessoas com quem o destino te traz, mas faça isso de todo o coração. Isso significa que devemos ser generosos, mas também sábios ao escolher a quem oferecemos nossa ajuda. Agora que falamos sobre os preguiçosos, invejosos, irresponsáveis, ingratos e aproveitadores, vamos seguir para o próximo tipo de pessoa que você deve evitar ajudar: os narcisistas. Os narcisistas são pessoas que possuem uma visão distorcida e inflada de si mesmas, frequentemente achando que estão acima dos outros e que merecem mais atenção e admiração do que realmente recebem. Esses indivíduos têm dificuldade em demonstrar empatia e frequentemente usam os outros como instrumentos para suas próprias necessidades. Imagine a seguinte situação: você tem um amigo que constantemente busca sua ajuda.
Mas quando é sua vez de pedir algo em troca, ele desaparece ou minimiza seus problemas. Esse amigo adora falar sobre suas conquistas, mas não demonstra interesse ou apoio quando você tenta compartilhar suas dificuldades ou sucessos. Ele faz você sentir que seus esforços nunca são suficientes e que, por mais que você faça, não merece o reconhecimento. Pense em uma pessoa que ocupa um cargo de liderança. Ela constantemente pede o máximo de esforço de sua equipe, mas nunca reconhece o trabalho duro dos outros. Em vez disso, ela monopoliza os créditos pelas vitórias e culpa os demais pelos fracassos. Esse comportamento cria um ambiente de desmotivação e frustração, onde o verdadeiro valor de cada colaborador é ignorado. Nathaniel Branden, psicoterapeuta especializado em autoestima, diz: o que é verdadeiramente destrutivo em uma relação com um narcisista é a ausência de reciprocidade emocional. Narcisistas não conseguem ver além de suas próprias necessidades, e suas ações são movidas pelo desejo de serem constantemente validados, muitas vezes às custas do bem-estar alheio. Como Marco Aurélio sabiamente afirmou, a alma se tinge com a cor dos seus pensamentos. Isso nos lembra que, ao nos cercarmos de pessoas que apenas nos desgastam com suas exigências e egoísmo, nosso próprio estado emocional pode ser afetado negativamente. É essencial evitar ficar preso em relações onde somos vistos apenas como ferramentas de satisfação. Feche os olhos, respire fundo e pergunte-se: você já se sentiu sugado emocionalmente por alguém que nunca parecia reconhecer ou valorizar suas contribuições? Visualize agora o quanto seria libertador sair desse ciclo e começar a se cercar de pessoas que realmente te respeitam e te veem como um igual. Como isso mudaria sua vida? Se você já passou por isso, ou reconhece que é hora de parar de atender às demandas de narcisistas, comente abaixo: eu mereço ser reconhecido. Isso serve como um lembrete de que você é digno de respeito e reciprocidade em qualquer relação. Estratégias estoicas para lidar com narcisistas. O estoicismo nos ensina que não podemos mudar os outros, mas podemos controlar nossas reações. Com narcisistas, isso é ainda mais relevante, pois eles tendem a manipular nossas emoções. Aqui estão algumas estratégias estoicas para lidar com eles. 1. Estabeleça limites claros e firmeza. Não ceda à pressão para atender todas as demandas de um narcisista. Seja claro sobre o que você está disposto a fazer e o que está fora de questão. 2. Evite confrontos desnecessários. Narcisistas são especialistas em provocar e criar situações de conflito emocional. Manter a calma e a objetividade, evitando confrontos desnecessários, é crucial para não ser envolvido em dramas desnecessários. Cultive sua autossuficiência emocional. Uma das armas mais poderosas contra o narcisismo é desenvolver uma forte autoestima e autossuficiência emocional. Quanto menos você depender da validação externa, mais fácil será lidar com as tentativas de manipulação de um narcisista. 4. Afaste-se. Quando necessário, se você perceber que o narcisista está ultrapassando seus limites repetidamente, é hora de se afastar. Não tenha medo de cortar laços com pessoas que não respeitam sua dignidade e valor. Os narcisistas frequentemente parecem carismáticos no início, mas suas verdadeiras intenções logo ficam claras. Eles querem que você esteja sempre à disposição para alimentá-los com admiração. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder vem de controlar nossas reações e não permitir que os outros tirem nossa paz. Como dizia Epicteto, se você quer ser livre, não deseje e não evite nada que dependa dos outros. Isso significa que não devemos buscar a aprovação de pessoas que não são capazes de nos reconhecer verdadeiramente. Ajudar narcisistas só perpetua o ciclo de manipulação e validação que alimenta o ego deles. Agora que falamos dos preguiçosos, invejosos, irresponsáveis, ingratos, aproveitadores e narcisistas, vamos seguir para o último tipo de pessoa que você deve evitar ajudar: os manipuladores.
Os manipuladores são indivíduos que usam técnicas sutis para influenciar os outros a fazerem o que eles querem, muitas vezes sem que a vítima perceba. Eles distorcem a realidade a seu favor, jogando com emoções como culpa, medo ou até mesmo afeto, para garantir que suas demandas sejam atendidas. Imagine a seguinte situação. Você tem um amigo que parece sempre estar em uma situação difícil e constantemente pede sua ajuda. Ele faz você sentir que é o único que pode salvá-lo, ou que se você não ajudá-lo, algo terrível pode acontecer. No entanto, quando você precisa de ajuda, esse mesmo amigo nunca está disponível. Ele sabe como fazer você se sentir culpado e muitas vezes faz promessas que nunca cumpre. Vamos pensar em uma situação comum. Você tem um colega de trabalho que constantemente se faz de vítima, sempre precisando de ajuda nos projetos e trabalhos do escritório. Ele utiliza frases como: "Se você não me ajudar, vou perder o prazo e a culpa será minha." Ou "Você é o único que posso contar." No início, você se sente compelido a ajudar, mas com o tempo, percebe que ele nunca está disponível para te retribuir, e o trabalho sempre acaba recaindo sobre você. Os manipuladores não são necessariamente mal intencionados, mas suas táticas prejudicam as pessoas ao seu redor, desgastando emocionalmente e distorcendo a realidade para se beneficiarem. Albert Ellis, renomado psicólogo, disse uma vez: "Você sente o que pensa. Se mudar seus pensamentos, mudará suas emoções." Isso é fundamental ao lidar com manipuladores. Quando você muda a maneira como vê a situação, percebe que pode se proteger dessas manipulações. Como dizia Epicteto, as coisas que nos perturbam não são os eventos, mas sim os julgamentos que fazemos sobre eles. Os manipuladores prosperam porque você julga que é sua responsabilidade atender às suas demandas. Quando você aprende a questionar esses julgamentos e prioriza sua própria paz, o manipulador perde poder sobre você. Agora feche os olhos e respire profundamente. Pense em uma situação em que você se sentiu manipulado a fazer algo que no fundo não queria fazer. Pergunte a si mesmo: o que me impediu de dizer não? Ao refletir sobre isso, perceba que você tem o poder de dizer não sem se sentir culpado, e que preservar sua energia é tão importante quanto ajudar os outros. Estratégias estoicas para lidar com manipuladores. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os outros, mas podemos controlar como reagimos. Com manipuladores, isso é especialmente importante, pois eles usam nossas emoções contra nós. Aqui estão algumas estratégias práticas. 1. Identifique o comportamento manipulador. Reconhecer quando alguém está tentando te manipular é o primeiro passo. Manipuladores frequentemente usam técnicas como vitimização, culpa ou elogios excessivos para obter o que querem. Defina limites claros. Seja direto ao dizer não quando perceber que está sendo manipulado. Não há necessidade de se justificar, basta ser firme em sua decisão. Terceiro, não ceda à culpa. Manipuladores adoram jogar com o sentimento de culpa. Lembre-se de que você não é responsável pelos problemas que eles criam. Como disse Epicteto, ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Quarto, mantenha-se. Objetivo. Quando perceber que alguém está manipulando suas emoções, mantenha-se focado nos fatos e na realidade da situação. Evite entrar em discussões emocionais, que é onde o manipulador prospera. Se afaste se necessário. Quando o comportamento manipulador se torna excessivo e prejudicial, considere se afastar dessa pessoa para proteger sua saúde mental e emocional. Não há nada de errado em encerrar uma relação tóxica. Os manipuladores podem ser os mais difíceis de identificar, pois suas táticas são frequentemente disfarçadas de preocupação ou necessidade. Mas o estoicismo nos ensina a manter a mente clara e focada no que está sob nosso controle, evitando que sejamos arrastados por dramas emocionais e manipulações. Como dizia Marco Aurélio, o verdadeiro poder é ser capaz de agir em harmonia com a própria razão. Isso significa reconhecer
quando estamos sendo manipulados, e agir de forma racional, não emocional. Agora que falamos sobre todos os 7 tipos de pessoas a quem você nunca deve oferecer ajuda, chegou o momento de refletir sobre o que aprendemos. Ser generoso e ajudar é importante, mas ajudar quem não valoriza ou usa sua ajuda de maneira errada pode ser prejudicial para você e para eles. Ao proteger sua energia, você estará garantindo que pode continuar sendo uma fonte de apoio para aqueles que realmente o merecem. Chegamos ao final dessa jornada de reflexão sobre as 7 pessoas a quem você nunca deve oferecer ajuda. E espero que você tenha aprendido a importância de preservar sua energia emocional, seu tempo e seus recursos. O estoicismo nos ensina que, para sermos verdadeiramente livres, devemos escolher com cuidado onde investir nossas energias. Vamos recapitular rapidamente os principais pontos discutidos. 1. Os preguiçosos. Pessoas que não se ajudam e esperam que outros resolvam seus problemas. 2. Os invejosos. Aqueles que nunca conseguem se alegrar com seu sucesso, minando sua confiança. 3. Os irresponsáveis. Pessoas que nunca assumem a responsabilidade por suas ações e jogam o peso dos seus erros sobre os outros. 4. Os ingratos. Indivíduos que recebem tudo, mas nunca expressam gratidão, sempre pedindo mais. 5. Os aproveitadores. Pessoas que constantemente tiram proveito da sua bondade, sem oferecer nada em troca. 6. Os narcisistas. Aqueles que só se preocupam consigo mesmos, sem reconhecer o valor dos outros. 7. Os manipuladores. Pessoas que distorcem a realidade e usam as emoções dos outros para conseguir o que querem. Agora vamos parar por um momento e refletir sobre tudo isso. Respire fundo e pergunte-se: quantas vezes você ofereceu ajuda a alguém que não merecia? Como isso impactou sua vida e sua paz mental? Chegou a hora de reavaliar essas relações. Feche os olhos novamente, respire profundamente e sinta o alívio de não precisar salvar todo mundo. Permita-se escolher melhor para quem oferecer seu tempo e sua atenção. Imagine agora uma vida onde você se cerca apenas de pessoas que verdadeiramente valorizam o que você faz e retribuem de forma genuína. Se esse vídeo te ajudou a perceber o impacto de suas escolhas, comente abaixo. Eu ajudo quem merece. Isso será um compromisso com você mesmo de que, a partir de agora, você irá proteger sua energia e direcioná-la para as pessoas certas. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um hypar e curtir este vídeo, para que possamos continuar trazendo mais conteúdos como este, ajudando você a desenvolver uma mentalidade resiliente e forte. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem, porque juntos podemos construir relações mais saudáveis e conscientes. Além disso, se você quiser se aprofundar ainda mais no estoicismo e aprender técnicas práticas para melhorar seu autocontrole e mentalidade, clique no link no primeiro comentário fixado e adquira nosso e-book de autoconhecimento. Ao comprar hoje, você leva 4 e-books pelo preço de um, uma oportunidade imperdível para transformar sua vida com o poder do estoicismo. Lembre-se, você é a soma das pessoas com quem você se cerca. Ao escolher sabiamente quem merece sua ajuda, você está investindo no seu próprio crescimento e em uma vida mais equilibrada. Como dizia Marco Aurélio, o que é verdadeiramente valioso é agir em conformidade com a própria natureza e em harmonia com o mundo ao seu redor. Portanto, siga com sabedoria e faça da sua generosidade uma força para o bem, não só dos outros, mas de você mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, você tem o poder de escolher suas prioridades.